Olá, meus amores, que delícia estar aqui com vocês para mais um episódio do programa O Novo Feminino. Hoje com uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a Gabriela Cres. Ela é empresária, ela é mentora de posicionamento. Seja muito, mas muito bem-vinda! Obrigada! Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, a sua energia é muito boa, eu tenho certeza que vai ser um podcast incrível. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Gente, a gente estava aqui nos bastidores aqui e eu achava uma coisa que não é outra coisa. Então eu estou tão surpresa com esta mulher, conhecer essa mulher aqui, apresentar a Gabriela para vocês. Amada, para começar, começando, a pergunta que não quer calar. Quem é você? Se apresenta, porque tem surpresa aí. Tem muita surpresa. Meu nome é Gabriela, eu tenho 28 anos, apesar da pouca idade, já passei por muitas experiências na minha vida, então me considero uma mulher com muitas experiências, muita sabedoria. Sou cristã, Deus transformou minha vida, sou muito feliz, gosto de gente, gosto de me comunicar, gosto de ter contato com as pessoas, de ouvir história. E o meu propósito hoje é fazer com que as mulheres elas se conheçam, elas se descubram, porque elas sempre podem mais. Eu vivi coisas na minha vida que eu achava que eu não ia conseguir, eu não via uma luz no fim do túnel, mas eu consegui sair disso através do autoconhecimento, através de Deus, e hoje a minha missão é essa, mostrar para as mulheres que posicionamento digital depende do posicionamento de vida. Então, quando eu me posicionei na minha vida, o digital meu começou a bombar, mesmo com poucos seguidores. Não é o número de seguidor, é aquilo que a gente carrega. Então, essa é a minha missão. Eu já amei essa verdade, por quê? Porque aqui, ó, né, tem ressonância com o meu movimento. Uhum. Olha, eu nem sabia disso. Mas eu sempre falo que uma boa mentora, ela é uma boa mentora quando ela tem na história não só a parte teórica, mas quando ela viveu na prática. Sim. Né? Quando ela viveu aquilo, ela fala do que ela viveu, ela transforma, ajuda a transformar outras mulheres, porque ela também passou pelo processo de transformação. Exatamente. Isso é maravilhoso. Sim. E eu me identifiquei muito contigo também nessa questão de Deus também mudou a minha vida. Isso é maravilhoso, Sim. não é? É incrível. Amada, mas vamos começar então. O que aconteceu? Como essa história de mentora de posicionamento no digital? Nossa, eu sei que você está por trás de grandes nomes do mercado digital. E olha, gente, é verdade isso, eu conheço. Duas pessoas assim, que eu admiro demais. E ela tá ali neste movimento, ela tá junto. Sim. Isso tudo é maravilhoso. Como começou isso na tua vida? Conta pra gente essa história. Da onde vem a Gabriela? Né? Por que a escolha deste nome, desse trabalho, deste posicionamento? Eu escolho trabalhar com posicionamento digital. Por que isso, amada? Vamos lá. Eu sou de Bauru, do interior de São Paulo. Uhum. E eu cresci numa família disfuncional, assim, onde os meus pais, eles se separaram, eu tinha 18 anos. Uhum. E com 15 anos eu queria muito fugir de casa, então eu saí daquele caos, né, que existia. Então com 15 anos eu arrumei um namorado e fiquei vivendo praticamente ali na casa dele. Uhum. Aí ele foi fazer direito, ele tinha 18 anos, e quando eu fiz 18, eu tinha que escolher minha faculdade, e eu fui fazer direito também, porque ele fazia. Certo. Então eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Eu sabia que ali seria mais fácil, que meu pai tinha feito essa faculdade também. Eu falei, eu vou seguir esse meu ex-namorado, meu pai também fez aqui, então eu vou fazer direito. Só que eu não tinha certeza disso. Uhum. Fui fazer direito e não me identificava muito. E aí o que aconteceu? Fui fazer estágio e uma amiga minha estava lendo um livro um dia. Falei, o que é isso que você tá lendo, Vitória? Ah, tô lendo um livro. Eu falei assim, ué, por que eu não leio livro? E eu tava numa vida onde eu tava envolvida com droga, com bebida. Cheguei no fundo do poço. Problema com o corpo, bulimia, um monte de coisa ali na minha vida. Tava faltando a base, Tava faltando várias coisas. E aí a Vitória, tô lendo um livro. Eu falei, eu também quero ler.
E eu peguei o primeiro livro para ler. Era O Poder do Agora. Já leu esse livro? Já, Maravilhoso. Adoro, 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 Maravilhoso. adoro. Incrível esse livro. E eu comecei a ler e eu falei assim, gente, que é isso que ninguém nunca me contou? Que existe um novo mundo, existe uma outra forma de se viver, e eu tô vivendo aqui de um jeito que eu nem vejo futuro, de um jeito que eu nem sei que eu tô fazendo a minha vida. E ali despertou. E eu comecei a ler muito. Então, eu ia para a faculdade, para o estágio, e lia um livro por dia. Então, eu já li mais de 150 livros de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, psicologia, e fui me desenvolvendo. Eu fui entendendo que eu precisava mostrar isso para as pessoas. Só que eu tinha um grande problema. Eu era tímida. Não abria a boca para falar. Jura? Aham. Não abria a boca para falar. Em sala de aula, se o professor me chamava, eu queria me esconder. Eu faltava para não apresentar trabalho. Então, assim, eu tinha um desafio, eu tinha um propósito, mas eu tinha um desafio, que era falar em público. E aí, uma voz começou a falar no meu ouvido, você tem que falar, você tem que falar, você tem que abrir a boca. Imagina eu, que estava num mundo onde eu estava envolvida com festa de faculdade, muita bebida, então... era um mundo que não era dos livros. Imagina se eu pegasse o celular e começasse a falar sobre desenvolvimento humano, como quem é você tem que ser uma nova pessoa, se você fizer isso, você vai mudar a sua vida. E aí um belo dia eu falei assim, quer saber? Eu vou falar. Abri o Stories e comecei a falar dos livros que eu tava lendo. Falei, você é referência em livros. Chamei meu pai, morava com ele na época, coloquei todos os meus livros em cima da cama, deitei em cima e falei, pai, vem aqui, tira uma foto. Deitei em cima dos livros. Meu pai falou, o que é isso, Gabriela, você tá fazendo? Tá louca? Agora endoidou de vez, né? Tira a foto que eu vou ser referência em livros. Ele tirou a foto, coloquei no Instagram, gravei os primeiros conteúdos, chorei muito depois e deixei lá. E as pessoas, teve um monte de gente que saiu, teve gente que gostou, e beleza. Aí deu a pandemia. E eu tinha me formei em Direito. Falei, e agora? Ou eu faço OAB, ou eu vou estudar alguma coisa aqui que é dos livros, marketing, que eu tô querendo crescer aqui no Instagram. E aí eu falei pro meu pai que eu tava estudando pra OAB, só que eu tava estudando pro marketing. Então a FGV liberou uns 15 cursos gratuitos e eu fiz todos, tudo gratuito no YouTube, estudava, via 9 horas de live do Pablo Marçal, desse povo da internet, fiquei lá, estudando. E aí tinha uma livraria na cidade, a mais conhecida. Eu falei, eu vou ser a cara da livraria. Montei um projeto de marketing e fiquei comentando lá nos posts deles, marcando, puxando, vamos fazer uma live e chamando. Aí um dia, o dono da livraria me ligou. Oi, você que é a Gabriela? Você que é a Gabriela? Eu quero falar com você. Falei, tá bom, vamos fazer uma reunião. Fiz a reunião, mostrei o projeto que eu tinha para a livraria, onde eu ia ser a estrategista, onde eu ia ser a cara da livraria, onde eu ia fazer toda a parte ali estratégica, e eles me contrataram. A primeira vez ali. Então, aí foi quando começou meu posicionamento digital. Eu fui a cara da livraria por 3 anos, fiz toda a estratégia deles, fiz crescer o Instagram na pandemia, e aí o shopping todo começou a me conhecer. Então, eles começaram a me contratar. Ah, eu quero você como a que vai divulgar, fazer provador. Quero você para mandar comida. Eu quero você para vir fazer negócio de acessório, provador de acessórios. E aí fui ficando conhecida. Isso tudo em Bauru? Tudo em Bauru. Tem 500 mil habitantes lá. E aí eu comecei a fazer disso de um negócio. Abri minha agência física, comecei como mentora de posicionamento e fez fila na minha agenda. E o direito ficou ali guardadinho sem nenhum ressentimento. Ficou lá. Que interessante. Bom, eu imagino, tô aqui imaginando a situação da família, né? Essa menina é louca. Apostar em algo que as pessoas não, né, ainda tem preconceito com essa questão da internet, que as pessoas não acreditam muito que é possível você se posicionar, que você ganhar dinheiro, não é? Na internet, e é possível isso. Sim. E imagino que você sofreu ali né, as pessoas desacreditando que poderia dar certo. E como que você chegou em São Paulo, amor? Então, aí eu comecei a vir pra cá pra fazer treinamentos, né? Então, comecei a crescer lá, comecei a ganhar mais dinheiro, porque eu não tinha dinheiro antes. Sim. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, falei, eu vou estudar mais. Aí eu vinha pra São Paulo pra fazer curso. E nessas indas e vindas eu falei, eu quero ser nômade digital.
Já ouviu falar? Nômade digital. Que mora em hotel, que não tem casa em lugar nenhum, que vive viajando. Sim. E aí eu fui morar no hotel lá em Alphaville. Peguei minhas coisas, meu carro, enfiei tudo no carro, falei tchau, tô indo embora. Eu já morava sozinha lá em Eu Bauru. adoro histórias por conta de. Você tá vendo, Lucas, como é maravilhoso? Eu jamais imaginei olhando para esse olhar angelical dessa menina aqui, ó, com uma pele linda. Olha a coragem. Sim, Isso é posicionamento. é. Eu tive que me posicionar. Então, falando do posicionamento, né? Eu tive que me posicionar para aguentar firme as críticas, porque foram Eu muitas imagino, com críticas das certeza. pessoas que eu convivia que não acreditavam em mim e da minha família também. Mas assim, a minha mãe e meu pai até que depois me apoiaram bem, não tenho o que reclamar disso. Sim. Mas das pessoas de fora, eu Sim. fui muito criticada. E eu peguei minhas coisas e vim pra cá. Falei, eu quero crescer, eu quero conhecer gente, eu quero levar meu Você veio propósito. com um sonho, Eu vim com um sonho. coragem. É, E eu sempre falo, né, Gabi? Quando a gente coloca o pé, que é a Deus frase põe no chão. É, isso sempre me da Bruna sustentou. maravilhosa. Coloca o Exatamente. pé que Que Deus Deus. põe no chão. E foi isso que Exatamente. aconteceu. Foi isso que aconteceu. E aí eu vim pra cá e comecei a construir uma vida aqui, né? Mas aproveitando que você fala muito do feminino, eu virei muito uma mulher masculina nessa história. Sim, Porque eu fui morar porque a força da É, coragem, a gente sabe disso, né? eu, Dos arquétipos ali, exatamente. da energia que se coloca. E você precisou Precisei. dessa energia masculina para ter coragem de sair do Aham, lugar. eu precisei. E eu fui pro extremo, né? Então, assim, como eu morava sozinha, eu tinha que pagar minhas contas, tudo sozinha, não contava com ninguém. E eu queria esse poder, porque eu me sentia amada com esse poder. Eu também passei por isso. Passou por isso? É E- difícil sair desse lugar. É difícil, é difícil. E assim, como eu fiquei conhecida lá, porque eu criei movimentos de mulheres, chamava Mulheres Visionárias, tinha mais de 300 mulheres. Eu fazia eventos, fazia palestras, era chamada, eu dava aula em pós-graduação também, de marketing, nem formada em marketing. Olha que Eu dou aula até interessante. hoje em marketing, em pós-graduação e não fiz marketing. Então, assim, eu fui pra esse lugar que eu queria muito sucesso, eu queria fama, eu queria ser conhecida, porque tava me alimentando, né, de algum Incrível. jeito. E aí eu vi que aquilo não era aquilo, sabe? Não era. Eu queria uma vida leve, eu engordei muitos quilos, engordei 15 quilos nessa fase, e eu vi que não era isso a felicidade. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu tive que me reencontrar nesse lugar, porque aí eu não era mais a Gabi Cres. A Gabi Cres influencer, a Gabi Cres que era palestrante, eu tive que sair desses papéis. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu comecei a construir uma nova Gabi, mais uma vez. É muito interessante isso que você traz, porque o meu trabalho com as mulheres é justamente esse: resgatar a identidade, perdoar as nossas versões Uhum. passadas, né? Você precisou fazer isso, se reinventar, acolher aquilo, Uhum. perceber que aquela Gabi não fazia mais sentido, porque a gente deseja aquilo que falta. E o desejo acaba quando se faz presença. Uhum. Olha que interessante você mostrar para vocês que estão assistindo a gente. É incrível essa história. Por quê? Porque, assim, muitas mulheres não têm a coragem de sair do lugar Uhum. porque a gente quer segurança e certeza. Uhum. Você está mostrando na tua história que você não tinha segurança de nada. Não. Você tinha um sonho, É. correu atrás, fez acontecer, precisou se reinventar quando conquistou aquilo. Falou, opa, não é bem aqui. Olha quantos temas saem dessa tua fala. É. Incrível. De mudança, Uhum. de posicionamento, de um novo posicionamento, de se reinventar. Quantas temáticas traz a tua fala? Muito, muito. Para a mulher que está assistindo a gente, que é empresária, que talvez não, né, a tua comunicação, pensando aqui no que a Gabi trabalha, né, na mentoria dela, de ajudar essa mulher que de repente, eu estou passando por isso, falava só de relacionamento amoroso, falei, não, eu vou pegar essa dor aqui. Uhum. Então, tudo isso é posicionamento. E tá tudo bem reconhecer
e trazer essa verdade, Uhum. não é? É A tua liber fala é É libertador. libertador. E uma coisa que me libertou muito, eu tinha um Instagram, tinha 15.000 seguidores ali. Eu Uhum. me desfiz de tudo. Eu quis começar do zero, um Instagram do zero, uma nova Gabi, uma nova postura, uma nova vestimenta. Eu comecei a buscar como ser uma mulher sábia, como ser uma Uau! mulher feminina, Você mas construiu essa olha lá, meu Instagram. maravilhosa. Ó, gente, Gabriela, Ó a volta minha lá. primeira foto. Volta um pouquinho só pra Gabriela Cres Cres underline. underline. Ó, volta aqui que eu quero ver aquela foto. Essa foi a minha primeira foto. Eu já Que eu li Poder da Olha Santa, essa lá. riqueza, Paulina. Nossa, olha que lindo. E detalhe, Deus mandou eu distribuir todo. Olha, eu dei aula pra criança, youtuber, mais de 20 Nossa, na crianças pandemia. na pandemia. Olha lá, minhas turmas, eu tinha turmas presenciais de Instagram. Ó, olha eu, há uns anos atrás, é outra pessoa. Outra pessoa. Aí na escola que eu dava palestra, a Ai, que turma minha da linda. faculdade, aos eventos que eu Adoro. participava. Então, é um resuminho aí Da tua trajetória. É, Que linda. é. Já fui travada para falar em público, ruim de oratória, insegura e muito medrosa. Mas o meu maior Ah, medo era viver uma olha vida que com... frase É forte. forte. E foi essa a minha história para chegar em São Paulo. E o Uhum. maior sonho da minha vida era ter um relacionamento. Ah, e essa parte eu quero saber aqui, porque eu É, adoro. Eu venho de novo desse lugar de mentora de relacionamento e eu adoro essas histórias. é... Olha ali o amor. Ah, Ai, meu Deus! ah, Como chama o amor? chama Ricardo. Ricardo. E o Ricardo veio lá da. Conta, conta, Deixa eu... conta essa história que eu quero ouvir. Conta. Nossa, ele vai morrer de vergonha. Essa foto Ricardo, aí. a gente já te ama aqui porque tem uma história incrível, visto que ela já está colocando aqui, olha, eu queria tanto um relacionamento. E para ela abrir a boca, porque eu sempre, isso é posicionamento. É, A gente ter coragem de assumir hoje em dia, não é? Tá valendo muito a pena, é uma pessoa muito especial. é. Não é? Então, ó, É, com se sinta certeza. muito acolhida e muito especial, Com Ricardo. certeza é. Não é? Então, eu vivi uns 3, 4 anos solteira. E nunca dava certo o relacionamento. Sempre encontrava homens fracos, homens que não tinham o posicionamento que eu queria, porque eu tava numa outra Eu postura. já ia. Eu tava na Você mulher. estava afastando esse homem. Era eu precisava mudar. E aí, quando eu entendi isso, eu falei assim, eu já quero uma outra fase, eu quero cuidar da casa, eu quero servir meu marido, eu quero viver uma outra fase, chega dessa fase, eu quero continuar trabalhando, mas eu quero cuidar da minha família. E eu comecei a construir isso dentro de casa sem E ter. foi sozinha. Foi, com Deus, Deus e Sim. vídeos no YouTube de relacionamento. Né? Eu Certo. estudei comunicação feminina, fui mudando tudo. Eu falei, então eu vou construir isso aqui dentro de casa mesmo não tendo um homem. E aí eu fui mudando. Meu comportamento, minha roupa, o que eu fazia, meus pensamentos. Falei, então eu preciso frequentar um lugar onde tem pessoas desenvolvidas, Perfeito. que já tá Nossa. tratada, né? Falei, vamos lá, Terapeutizados. vamos lá pro Lotus. Eu fiz o Lotus pra tratar relacionamento, essa parte minha. E aí eu fui trabalhar com o Rodrigo. Ai, eu Porque... adoro. Rodrigo, beijo pra você, querido. E como que foi o meu trabalho com o Rodrigo? Eu fiz o Lotus. No próximo mês, antes de ter o Lotus, eu liguei pra ele. Falei pro Bruna, me passa o contato do Rodrigo. A gente não tinha muito contato, a gente só se Sim. conhecia, assim, de vista. Falei, olha, Rodrigo, o seu Instagram pode melhorar. Não dá pra deixar do jeito que tá. E se você quiser, eu posso te servir no próximo treinamento pra você ver como que é meu trabalho. E aí, Uau, essa menina. Gente, eu liguei. você é muito posicionada. Você tem muita. Eu gosto disso. Você tem ação, minha Tem. amada. Ação é a palavra que mudou minha vida. Então, é ação. Liguei pra ele, não, pode vir. Fui. Em dezembro eu tava lá. Entrei pra equipe. Aí eu comecei a participar de todos os treinamentos. E aí eu comecei a conhecer umas pessoas interessantes. Aí fui na formação. Aí tinha um moço lá, a Carol, que é uma que eu conheci, falou assim:
Gabi, olha o Ricardo, ele é de Alphaville também, combina com ele pra vocês irem e voltarem juntos. Aí, conversei com ele e ele me mandou mensagem. Depois, no final do dia, ai, nem perguntei, você tá de carro hoje? Quer voltar comigo? Falei, não, tô de carro, amanhã a gente pode ir junto. Ele falou, ou a gente pode jantar agora. Falei, cara com atitude, graças a Deus. Aí eu fui jantar com ele, mas sem muita expectativa. E aí a gente começou a conversar e foi batendo tudo que eu já tinha colocado no meu mapa de vida. Que eu queria um homem empreendedor, um homem que treinasse, que não tinha vida parada, um homem com visão empreendedora e amasse a Deus. E aí ele tinha. E a gente treinava na mesma academia, a gente ia na mesma igreja, morava no mesmo bairro e nunca tinha se cruzado. Nada. Lindo isso. É. É lindo. É lindo, era pra ser. Foi coisa de Deus. É coisa de Foi Deus. coisa de Deus. E desde o dia 24 de março, a gente nunca mais se desgrudou. Tanto é que a gente se conheceu em março. Em abril, a gente marcou a data do casamento. Uau! Que é dia 29 de novembro agora. Então, Nossa, eu tô noiva. que linda! Então, eu tive que me transformar. Ele teve que se transformar também. E olha Pra que... poder a gente ficar juntos. Não, e assim, olha que o que você está trazendo é um testemunho tão lindo para mostrar para a mulherada que tá descrente, tá? Que fala, não tem, porque não sei se você sabe, né? Como eu te falei, eu trabalhava só com relacionamento amoroso. Aham. Então eu tive a única escola de solteiras do Brasil. Olha, que show. Então eu atendi muitas mulheres solteiras com o seguinte discurso, né? Eu- Não existe homem, o mercado, É. imagina, só tem embuste, era assim os termos que E elas se eu te falavam. encontrasse na época de solteiro, eu ia com certeza comprar seu curso. certeza, Nossa, Ia falar teve isso escola de também. solteiras. Então, assim, isso me deu mídia. Eu fui para vários programas, como assim, para ajudar a mulherada que estava decepcionada a conseguir encontrar este homem de alto valor. É. E o que eu ensinava para elas era exatamente o que você fez. Tenha um plano, só, mas como? Tem que ter. Tem O que que você ter. quer? Tem que ter checklist. O que é negociável, o que não é negociável. Ou seja, você fez o caminho bonitinha e funciona. Funciona. Mas olha só, é num pirilim pim-pim? Não. Ela precisou mudar. Você atraiu esse... Ricardo, você é um cara de sorte, viu? Sorte não. Os dois têm sorte. Porque vocês precisavam se encontrar. E aí é interessante porque quando a gente muda, o outro, você afastava esse homem de alto valor no teu comportamento, no jeito de se vestir, na tua fala. E muitas mulheres, eu avaliava o perfil no Instagram. Ah, no Instagram? Sim, eu fiz muita análise de perfil das solteiras. E elas queriam muito, era uma briga para ter. Não, eu quero se avaliar. Era uma coisa de louco. Foi uma fase muito boa, sabe? Que também tem a ver com a minha história. Mas era muito legal, porque eu falava assim, primeira coisa, tira essa foto. Segunda coisa, eu olhava. Falei, amada, é o seguinte, eu sou um homem de alto valor, né? Dependendo, ela estava lá com seus 35 anos. Eu falei, então tá, eu sou um homem de alto valor, tenho 45 anos, acabei de chegar, tô procurando uma parceira ideal. Aí eu chego no teu perfil e olho. Você, de mini saia, com aquele, né? Foto bem maravilhosa. E aí eu chego lá e vejo 250 curtidas, vários foguinhos, coraçãozinho e muitos comentários tipo, delícia. Era isso que eu via. Meu Deus. Delícia, maravilhosa, saudades. Este homem, ele vai olhar você, mas será que ele vai te respeitar? Qual é a chance de você se conectar com este homem? E aí, porque assim, não é por maldade e nem é julgamento dessa mulher. Porque a gente pode fazer o que a gente quer. Mas a gente tem que olhar que foi exatamente o que você fez. Eu não estou atraindo esse homem, eu quero muito este relacionamento. Qual é a parte da minha responsabilidade que eu preciso mudar para encontrar essa pessoa? E o que você descreveu foi exatamente isso. Você se preparou, você mudou
E deu certo, vocês É. se encontraram. Porque quando a gente está na frequência do outro, as pessoas se veem. É. Isso é lindo! Foi um processo, sim, incrível, mas o mais difícil nessa fase é que você já tá tão desacreditada, deu tantas vezes errado, que você fala assim: "Ah, eu nem vou começar, isso, não vai dar certo mais uma vez". Então acho que o mais difícil é ela acreditar que existe Um um caminho. caminho e que só um precisa dar certo. Né, teve uma Exatamente. mentora amiga minha que ela fala com mulheres solteiras também, eu mentorei ela começou esse trabalho e ela me ajudava. Ela falava: "Gabi, só um precisa dar certo, calma, vamos lá". E ela Não foi me precisa. orientando É. também. E assim, e é muito interessante isso, porque muitas, eu lembro na época que muitas se identificavam, elas conseguiam, atraíam esse homem, estão bem posicionadas, estão num relacionamento, quando elas mudaram. Uhum. E olha, é muito interessante, Gabi, porque a tua história inteira é assim, né? Essa menina, sabe o que eu lembrei? Lembra do filme da Disney, A Valente? Sei. Que ela desbravava? Aham. Eu tive muito nesse perfil da Valente, Sei. né? De ir atrás, de correr atrás do que quer, do que busca, né? Sozinha. Incrível. Incrível, não Não imaginava dá pra o imaginar. curso. Não, Eu preciso contar mais essa história que nas redes é muito sociais. incrível Mas isso, porque isso valida também você como mentora hoje de posicionamento, porque é. é o tempo todo. E é interessante porque as pessoas, eu não sei se você percebe isso, mas as pessoas elas estão buscando algo idealizado e perfeito, Uhum. como se a nossa história tivesse que ter sido perfeita. Uhum. E ela não é. Não. A minha não foi, não é. E assim, o tempo todo a gente precisa estar acolhendo as nossas versões, né? Exatamente. E a pergunta sempre é: o que eu tenho que aprender com essa fase que eu tô vivendo? Exato. Então, a todo momento, eu estava me questionando: o que que eu preciso aprender aqui? Quem que eu preciso me tornar? E aí, cada vez, Deus ia me direcionando: ah, não, você tem que fazer isso agora, você tem que aprender isso, você tem que colocar como prioridade agora cuidar da sua casa, ao invés de cuidar do trabalho. Porque se eu fosse pro relacionamento com o Ricardo, trabalhando do jeito que eu trabalhava, pensando só em trabalho, eu não ia ser a mulher que ele estava buscando também. Como, Exato. né, uma mulher que cuida do lar, que se preocupa com os detalhes. Antes eu deixava tudo largado as coisas, ah, não quero nem saber, eu vou resolver aqui meu trabalho. E deixa eu te perguntar nessa questão de que você mudou e se conectou também com o que ele buscava, vocês se encontraram, Aham. ponto, Sim. né? Mas a gente afasta este homem, né? Quando a gente está nessa energia. Como foi para você, ou melhor, passou na tua cabeça que isso poderia ser submissão? Porque a pergunta, muitas mulheres temem quando estão na energia errada. Eu era uma dessas, Aham. tá? Que falava assim, tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Aham. Olha a É. distorção. Porque as pessoas que às vezes, né, assistem a gente, elas acabam criando diversas coisas. E a minha pergunta é justamente essa. Você não tinha medo de imaginar que você poderia ser submissa? Ou como você via isso, né? Porque você se coloca como cristã, e eu Sim. também, e a gente sabe que isso não tem nada de submissão. É. E que as pessoas, infelizmente, elas distorcem isso, Uhum. não é? Então, É. acho que cabe a gente falar sobre isso. Não tem nada a ver com submissão, servir. É. E tinha isso antes na tua versão passada ou não? Na minha versão passada, tinha, mas Tinha bem lá atrás. passada. Mas quando eu comecei a me conectar com Deus, porque quando eu estava solteira, um dia eu perguntei pra minha amiga, Bruna, não era a Bruna, outra Bruna. Bruna, o que que você faria se você estivesse no meu lugar? Ela falou assim, cuidaria das coisas de Deus. Ai, que linda. E aí eu comecei a ler a Bíblia e eu criei um grupo de oração. Todo dia, 5:30 da manhã, eu fazia o grupo de oração. Então eu estudava e começou a entrar um monte de gente no grupo e eu ajudava essas mulheres com a palavra. Então eu entendi que a submissão estava na palavra e que eu preciso estar sob a missão do meu homem. E que ele vai me proteger.
Ele vai me proteger, então eu não vou estar pagando um preço. Se eu tô segura, tranquila, e ele tá lá batalhando na missão dele, e eu tô aqui servindo ele por essa missão, meu, que maravilha. É perfeito. Tira um peso Lindo. das minhas costas que tinha antes, que era um peso que estava difícil de carregar. Tava me gerando ansiedade, sobrepeso, depressão, um monte de coisa que eu não queria ter na minha vida. Quando eu encontro esse homem, eu consigo relaxar e me tornar quem eu sou Nossa, mesmo. Você descreveu de uma forma brilhante a palavra submissão. Quando eu demorei muito tempo para entender. Eu achei tão incrível. Submissão, sou a mesma missão. Exatamente. Fica leve, Uhum, fica muito leve e tudo começa a fluir. exatamente. Porque a gente quer eu falo a gente, eu fazia isso nas minhas versões passadas, era pesado demais. Era. Dá conta de tudo, tem muita mulher aí cansada porque é a mochila que tá, esse papel tem que estar magra, tem que estar bonita, tem que isso, tem que dar certo, tem que ser bem sucedida, tem que estar bem posicionada, não pode chorar, não... É É muito pesado pesado esse lugar. demais esse lugar. Eu tava cansada desse lugar. E aí, quando eu me encontrei na minha essência, eu fui para um novo lugar, não parei de trabalhar, não Isso é parei de importante ganhar colocar. dinheiro, dei uma diminuída no meu ritmo, sim, de trabalho, mas feliz, leve, sabendo que tem um homem na missão dele e tá comigo. O que mudou pra você? Porque eu tô vendo que você tá feliz, vai casar, casamento Vou. marcado aqui, coisa mais linda. O que mudou pra você ter alguém do lado pra você te chamar de, para você chamar de, eu tenho um parceiro do meu lado, Que com uma mudou? missão, né? É forte isso. O que mudou em você? Como, como você pode descrever isso, né? Sendo essa mulher que personalidade você tem, força você tem, coragem, vai, ação. Mas era sozinha. Uhum, E agora você se vê do lado, você está caminhando junto, de mão sim. dada. Como é isso para você? Ai, é bem Boa maravilhoso. pergunta, não É é? uma pergunta muito boa. Eu tenho um evento que chama Suprema, que a gente vai 3 dias para Campos do Jordão, levo 10 mulheres, eu tenho uma sócia, a gente fica lá. Sim, A minha sócia tem marido e filho. certo. Ela chegava do Suprema e ela tinha com quem contar. Ela tinha para um exemplo, né? Ela tinha com quem contar, ela tinha alguém para jantar, ela tinha alguém para deitar no colo. E eu chegava em casa e tava sozinha. Eu tava cansada desse lugar. Então hoje, é, eu ter o Ricardo representa isso, ter um lugar para voltar, alguém para compartilhar, alguém que me escuta, que me admira. Ele me impulsiona. Ele acredita mais em mim do que eu mesma. Que lindo. E eu tô ali também pra ser essa mulher que vai ser sábia e que vai olhar aquilo que às vezes ele não tá enxergando, que eu posso direcionar. Mas só com Deus na minha vida eu consegui fazer isso. Porque os meus outros relacionamentos era só ladeira abaixo, sem inteligência emocional, traição, um rolo envolvido, angústia, Angústia, falta de ciúmes. confiança, não E é? não precisa ser assim. Então eu sei que eu queria ter vindo aqui hoje também pra falar do relacionamento, porque Deus falou assim: agora que eu fiz na sua vida, você não tá falando, testemunhando sobre isso? Perfeito. Ele tem me cobrado. Então eu falei: eu preciso ir lá, não é só pra falar do trabalho, mas é pra falar do que Deus tá fazendo na minha vida. Nossa, que lindo. Que lindo. É bem lindo isso. E mexe comigo porque eu também. Você imagina só. Eu tive a escola de solteiras. Uhum, Eu militante, criando todo esse movimento na internet com as mulheres traídas como eu fui. uhum. E era ateia. Meu Deus. E eu ajudei muitas mulheres. Mas faltava Deus na minha vida. Fiquei 8 anos separada do pai dos meus filhos. Me relacionei com outras pessoas, ele também. Em 2023 a gente volta. Era improvável. Eu podia, eu falo, casar com o Papa, menos voltar com ele. Uhum. E assumi isso na internet, eu voltei. Tenho a minha família de volta. Meu Deus. E quando aconteceu isso, eu falei, acho que Deus existe. Porque só Deus, isso é um milagre.
E assumir isso publicamente, depois de ser militante, de ter falado uma vez traidor, sempre traidor, foi um testemunho lindo e que hoje quantas famílias estão sendo restauradas por conta da minha história. Por conta de estar aqui reconhecendo que a gente é, que o nosso testemunho pode ajudar outras pessoas, outras famílias. Então é muito lindo isso. E tudo quem fez tudo isso é Deus, e a gente precisa falar. Incrível. Precisa falar sobre isso. E são histórias maravilhosas que tem tantas outras pessoas passando por isso que elas precisam ouvir essas histórias. E assim, para mim foi muito. Eu fui para Nárnia pensando assim: eu sou uma farsa. Como que eu falei que jamais você deveria perdoar uma traição e eu tô aqui, eu tô beijando Judas na boca? Porque foi isso que aconteceu. Deve ter sido muito difícil na internet. Muito difícil, muito internalizar tudo isso, ter vergonha de falar. Depois que você elabora tudo isso, você fala, peraí, eu sou humana, eu tô falando de amor, eu tô falando de família. Eu tô falando do que as pessoas não têm coragem de falar. As pessoas só julgam. E a gente pode errar, e a gente pode perdoar. E isso tudo é muito lindo. É lindo. É lindo. Você reconhecer que você precisava, você queria essa mulher forte que fez e acontecia, que mostrou para você mesma que você não precisava de ninguém. Você deu conta. E aí? Tem muita mulher, e você sabe disso atendendo mulheres, que elas querem isso que a gente já conseguiu. Só que, às vezes, quando você chega lá, você percebe que não é aquilo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Que o contexto de família, que ter alguém para ter colo, que essa mulher forte aí, que tá toda arrebentada, machucada, cansada, sobrecarregada, é bom ter um colinho para chorar. É bom pedir ajuda. É bom ter alguém para contar. Eu lembro que eu sempre abri vinho. Eu gosto de tomar vinho. Então, vou lá, eu abro rapidinho, né? Até porque eu já fui comissária de bordo. E lá atrás, na época que servia, né, vinho, não era esse vinho que... Não, era de rolha. Você que abria. O abridor da época da aviação, imagina, era aquele que, lá, que rodava e tal. Era difícil aquilo. Então, eu sei abrir vinho. E abro muito rápido. Então, você imagina só você delegar. Esses dias eu passei por isso com o meu filho, maior de idade. Eu falei, filho, a gente ia tomar vinho. Eu falei, filho, não, eu peguei para abrir a caixa, né, onde tem o abridor de vinho. E aí eu lembrei, eu falei, você abre para mamãe? Eu já fiz isso também. Mas é muito difícil. Porque, assim, e aí ele lá treinando, né, ele colocou e demorou para abrir. E eu ali assim, eu abriria em 2 segundos. Então, é interessante a gente mostrar que estar neste lugar é abrir espaço para o outro, para o homem ser homem, para ele cuidar, para ser servida. É bom, não significa que a gente não saiba. A gente sabe fazer e talvez até mais rápido. Mas não é sobre isso. E isso é exercer também. Lindo É isso. lindo. É uma quebra do orgulho, né? Porque a gente fica muito orgulhosa nesse lugar. Exato. Exercer a nossa humildade e paciência, porque às vezes você olha, tá fazendo lá do jeito dele, aí você fica olhando, você já pensou que você já poderia ter resolvido um monte de coisa, mas você deixa ele lá cumprindo o papel dele, e aí as coisas se ajeitam e você vive um ambiente de paz. De paz. E uma coisa que eu tenho percebido, Rê, que tá tão distorcido esse negócio de família, de relacionamentos, que quando eu falo que eu vou casar, as pessoas ficam chocadas, porque eu conheci ele em março agora. Como que eu vou casar em novembro? E quando se fala de divórcio hoje, é mais, normal, né? Divorciar. Então eu tava até conversando com o Ricardo sobre isso. As pessoas estão achando que é mais normal divorciar do que achar o amor da sua vida e ter um relacionamento saudável. É interessante isso que você traz, porque relacionamento é escolha. É uma decisão. Esses dias eu vi um mentor falando e eu gostei disso. E, gente,
dentro do desenvolvimento humano, disso que a gente está trazendo, desse bate-papo aqui, não existe verdade absoluta. Primeira coisa. A gente está construindo, eu sempre falo, é um despertar de mentalidade. Uhum. Não é? Esse Sim. lugar que a gente ocupa é um lugar de construção e não de uma verdade absoluta. Exatamente. Né? E esse mentor, ele falou algo que me chamou a atenção. Eu nunca tinha parado para pensar. Ele disse assim, as pessoas deveriam casar por fé e não por amor. Eu pensei, oi? Como assim? Como assim por fé? Ele falou, porque a fé é você acreditar naquilo que você não vê. Uhum. E o amor é um mandamento que está escrito na Bíblia. Amar, né? Uhum. O outro, amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a si. Uhum. Agora, a fé é você acreditar naquilo, entendeu? Cegamente. Que você nem vê. Que você não vê. E que vai mudando de lugar. O sentimento, ele vai se transformando. E eu achei tão interessante isso, porque é verdade. Porque ninguém casou sem dizer que amava. As pessoas casam por amor. E, de repente, elas estão se odiando. Por uma briga, porque as pessoas foram mudando, as pessoas estão se perdendo por crises. E amar é uma decisão. É você acreditar naquilo e lutar por aquilo. Então, eu achei muito interessante essa colocação de ter essa decisão. Então, imagina você com o Ricardo, duas pessoas maduras, com uma mentalidade, né, pronta para isso. É uma escolha. É uma escolha. E vou te dizer mais, não é tempo, é mentalidade. Não importa, tem gente que ficou noiva há 8 anos, casou, não durou 6 meses. É mesmo. Se eu falar, sabe quanto tempo eu casei com o meu? Nós nos separamos depois de 13 anos, mas sabe quanto tempo? Quanto? Chuta. Que você demorou pra casar? 5 anos. 1 semana. Mentira. Juro. Vocês casaram em 1 semana? 1 semana a gente foi morar junto. Ah, então tá ok. 1 semana. Você tem noção? Tenho. Loucura. Calma, gente, não aconselho. Teve muitos desdobramentos, muitas brigas, eu era muito nova. Uma série de coisas, mas foi em 1 semana. Então, assim, não é o tempo, é a mentalidade. O tempo é necessário para conhecer o outro, porque a gente se mostra na construção do relacionamento. Eu, de novo, não há regra, não sigam o que eu fiz, porque foi alto, foi custoso, mas olha só, 20 e poucos anos já se passaram, entende? Teve uma família, teve, né, a separação, tudo isso, mas vale a pena. Só que é luta. Falar assim é lindo, né? Mas viver o dia a dia é um desafio. É desafiador, mas vale a pena. Vale muito a pena quando tem um objetivo em comum, quando, né, tem sonhos, propósito. Sim. E os preparativos, como estão? Meu Deus. Então, eu tô vivendo cada minuto. Tem uma coisa que é importante falar também para as pessoas, né, que estão ouvindo. Quando você realizar aquilo que você quer, não solta ou não põe problema, vai e continua curtindo. Falei, eu quero desfrutar de cada momento, cada minuto, cada detalhe que eu tiver que organizar desse casamento. Então, tô fazendo festa, tô compartilhando com as minhas amigas, tô assim, atrás de tudo, sabe? Porque eu tinha essa mania, eu conquistava, perdia o valor. Falei, não, agora eu vou conquistar. Era uma coisa que eu queria muito e eu vou desfrutar de cada momento. Então eu tô curtindo super, tá envolvendo lá minha mãe, minha família, meu pai, ele também tá super envolvido. Que coisa linda. Família dele também. Então tá bem legal. E um ponto importante que nessa jornada eu ganhei, eu virei madrasta. Uau, ele tem um filho. Tem 3. 3? Uau! Eu virei madrasta de 3, 2 meninas e um menino. E isso tá sendo um ponto, assim, de crescimento também na minha vida. Porque eu sou filha única, neta única, fui sobrinha única por 18 anos. Então, assim, eu tô tendo que treinar essa troca, esse viver em comunidade. Então, eu tô amando.
Tô amando, tô me Uau! divertindo. Porque é desafiador. É. É bem desafiador isso. Aham. Mas você viu que quando tem que ser, as coisas elas vão. Olha, gente, eu sou apaixonada por histórias, porque assim, você tá falando e eu tô imaginando assim, tudo é sobre construção. É. É sobre você estar o poder do agora, do livro que você falou. Esse livro é incrível. Quem não leu esse livro, por favor, leia este livro. Ele é maravilhoso. O que é isso? É a gente ter essa atenção do que ela está trazendo aqui. Imagina, veio o príncipe dela com Kinder Ovo, 3 surpresas maravilhosas, né? 3 crianças, adolescentes, não sei, mas 3 filhos que vieram para somar. É. E estão me ensinando muito. Isso. É. Então, é estar aberta para o agora, para o momento, para a possibilidade. Imagina se ela tivesse imaginado na construção dela, não pode isso, não pode ter filho, não pode. Você não está vivendo o que você está vivendo. As pessoas têm muito medo e têm muitas regras. Tem. E o agora é você estar conectada com você, Exatamente. com a tua essência, e para ver, veio, ainda mais com fé, que daí com fé, tudo. É mais seguro quando você tem Deus no coração, não é? Porque você enxerga de outra forma. Isso que você falou da essência, do que você está sentindo, da sua autenticidade, eu falei hoje na terapia sobre isso. Que ela falou assim, você tá feliz com isso? Como você tá se sentindo? Não do relacionamento, de umas coisas lá que a gente tava falando, eu falei, não, eu tô me sentindo, e não importa o que estão falando em relação a isso. Eu tô sentindo, e eu tinha muito antes a mania de ouvir o que os outros estavam falando de mim, né, e aceitar tudo. Mas eu comecei a sentir o que eu achava certo, que é bom pra mim. E isso é aprender a se ouvir, não é? E o mais interessante, que talvez você... Mas que certeza você tem? Ela não tem. Ninguém tem certeza de absolutamente nada. Mas quando você está conectada com você e tem Deus, você sabe que o chão tá ali, que ele tá junto, as coisas acontecem e não tem como explicar. A gente sente. E é por isso que você fica fortalecida, porque você fala, não, tá aqui. Eu estou fortalecida nisso. Dá uma segurança. É muito lindo tudo isso. Não é maravilhoso? Eu tô muito feliz por você. Obrigada. Muito, também. muito feliz. Porque é uma história de sucesso. E construir é tão lindo. Você sabe que no próximo final de semana agora tem um casamento. Fazia muito tempo que eu não ia em casamento. Eu tava procurando um vestido, né? Tentei alugar, é no campo. Falei, gente, não é à noite. Não... Aí descobri que não pode usar preto no casamento, que é de tarde. Sabe essas coisas? Porque eu falei, eu não sei, mas as pessoas não estão mais casando. E eu tô tão feliz desse casamento, porque não existe isso. Então, assim, é um sonho. As pessoas, elas têm essa vontade. O ser humano não nasceu para ficar sozinho. A gente cresce. Olha o que você está trazendo, quantos aprendizados. Né? Você que foi filha única, tudo, sabe, exclusiva, a princesinha, né? Agora tem que dividir. É só crescimento nisso. Isso é muito maravilhoso. Amada, agora eu queria voltar um pouquinho para o teu papel de mentora. Vamos lá. Tá? Como que você... O que é ser mentora de posicionamento? Talvez a pessoa você tá aí, mas o que ela faz? Faz o que a mentora de posicionamento? Posiciona como? Como é isso na prática? Descreve aqui para quem está te assistindo, saber como pode, né, fazer um trabalho contigo aqui nas redes sociais. Então, posicionamento é aquilo que a gente está falando desde o começo, que é se colocar no seu lugar. Né? Você se coloca em um lugar. Esse posicionamento gera oposição. Pode ser que pessoas vão gostar e pode ser que pessoas não vão gostar. E quando a gente vai para a internet, a gente tem que estar posicionada na nossa vida. Perfeito. Para poder ter uma confiança em estar ali, porque a internet não é fácil. Né? Tem essa oposição. Então, qual que é o meu trabalho hoje? A minha missão é fazer com que as pessoas elas consigam se posicionar na vida delas, com aquilo que elas nasceram para fazer. Uma empresária, no trabalho mesmo, como empresária, tenho muitas alunas psicólogas, mentoras, donas de clínica de estética, a maioria é mulher mesmo que eu trabalho.
E como que ela vai se posicionar ali? E como que esse trabalho no digital vai refletir a vida dela, quem ela realmente é, para não ficar um trabalho pesado e ela conseguir vender com sucesso. Então, Perfeito. esse é o meu trabalho, é ensinar ela a se posicionar no digital, mas trazendo a essência da vida dela, de quem que ela é. Por isso que eu fui buscar também a especialização em autoestima e autoconfiança, né, que a gente se conheceu Sim. lá. Porque a mulher, para ela ter sucesso no Instagram, vender, ter pessoas engajando com ela, fazer os eventos dela, ter agenda lotada, ela precisa ter autoconfiança, senão ela não vai. Olha que interessante. Eu quero agora que você faça uma análise, tá? Para você que talvez não entendeu ainda direito, mas eu vou me colocar. E não foi nem ensaiada, ela nem sabe o que eu vou falar. Meu Mas Deus. vamos lá. Eu falei que lá atrás eu tive uma escola de solteiras e eu me colocava posicionada nas redes sociais. Assim que eu cheguei, eu não sabia nem como que se trabalhava nas redes sociais. Cheguei, psicóloga, mentora de relacionamentos, Uhum. certo? E lá eu tinha uma dor. Olha só, me corrija aqui, mas vai direcionando aqui com a minha narrativa. Eu tinha uma dor Uhum. e eu estava militando, né? Militante ali com outras mulheres. Eu atraí todas essas mulheres na minha dor, com a Com a minha mesma dor. história. Isso. E Aham. contando a minha história, Sim. certo? Sim. Então, eu estava posicionada. Sim. E eu estava vivendo uma verdade, Aham. certo? Certo. Beleza. Fui e tal, né? E criei movimentos, curso online, mentoria. Ok. Saio separada ali, né? Tive outros relacionamentos. Quando eu volto, a Renata, a mentora, mudou. Uhum. Primeiro que me senti uma farsa. Eu fiquei sem colocar nada na internet. Totalmente. Olha off. como é importante isso que ela está falando. Uhum. Da autoestima, de saber quem é você para conseguir conectar outras pessoas. Uhum. Eu fiquei quase 2 anos sem colocava uma coisa aqui, outra coisa ali, mas eu estava digerindo todo esse processo. Uhum. Para eu conseguir elaborar e me sentir segura para passar a minha verdade. Sim. Isso é posicionamento? Isso é. E você, nesse tempo que você ficou off, você não estava se sentindo posicionada na sua vida. Comecei a falar de comunicação. Porque eu me comunico, Aham. entende? Eu não tenho problema nenhum de comunicação. Mas eu assistia os meus vídeos e eu falava, Não é. não é isso. É. E eu tô trazendo isso para você, né, falar do teu trabalho, por quê? Porque a gente vê muitas pessoas hoje que não têm sucesso na internet, ou porque não tá trazendo a verdade, porque as pessoas, você não convence o outro quando você não, você é uma caricatura, Uhum. ou quando você tenta ser uma coisa que você não é, e a gente vê muito isso, Muito. não é? Imagina só, esse é o meu jeito, Uhum. eu sou assim em qualquer lugar, Aham. entendeu? Não, e não é sobre perfeição, gente, e não é sobre, mas eu não gosto, não é sobre isso, porque sempre vai ter pessoas que vão se identificar com você, tô certa? Tá certa. Certíssima. E as pessoas estão querendo, hoje você vê muitas pessoas que falam de posicionamento, mas falam, ó, eu não gosto dessa história, tá? O arquétipo é esse, e agora eu sou muito menininha, então de repente eu vou colocar um batom vermelho e eu vou ficar toda naquele arquétipo da governante, né? Aham. E não é você, gente, você É. não sustenta É. isso. É verdade isso, amada? É muito verdade. As pessoas estão querendo achar que o digital vai dar dinheiro, vai ter sucesso. Se você botar o blazer, pegar a taça, passar o batom vermelho. Mas não é isso. Porque é aquilo que a gente estava falando antes do podcast: ruído de imagem, ruído na comunicação. Vão olhar e falar: tem alguma coisa aí. E não é pelo que tá vestindo, é pela energia, é pela comunicação, pela postura. Comunicação Perfeito. não verbal. Perfeito. Então é um conjunto, até pelo jeito que a pessoa tá sentada, você vê que ela não é a governante. Então a pessoa tenta passar uma coisa que ela não é. Se a gente não trabalha quem ela é, ela não consegue ter resultado no digital, porque ela vai olhar e vai se sentir, não é isso. Não. Aconteceu isso comigo, tô falando, eu olhava e falava assim, todo mundo, nossa, incrível, e eu falava assim, não sou eu. É. Não é, eu não nasci para isso aqui. Aham. Isso eu faço, não é isso. Mas eu não estava bem comigo. Uhum. E eu não conseguia passar. Por quê? Porque não conecta com o outro. Exatamente. E aí, quando eu abri a minha boca, que eu digeri aquilo. Gente, sabe quando uma sucuri engole um boi lá, que a gente vê aquelas fotos horrorosas? Era assim, eu me via daquele jeito.
não é isso. Eu estava digerindo tudo aquilo para conseguir falar. Uhum. E aí, no momento que você consegue digerir, trabalhar o teu eu, aí você vai e conecta com as pessoas. Exatamente. Porque a verdade conecta. Sim. Você concorda com isso? Concordo. E aquele momento que você teve que ficar off foi importante, que você estava reconstruindo, reposicionando. Exato. E conhecendo uma nova Renata, né? Então, tem gente que acha que tem que sair falando um monte de coisa. Às vezes, o seu momento é de olhar nos bastidores, se entender, se conectar com você. Depois você vai transbordar lá no digital, senão vai dar ruim. Exato. E assim, não, gente, de novo, me corrija aqui, você é especialista nisso. Tem que ter coragem para assumir que você é humana. Como eu, imagina, para mim, num lugar que eu tava, era tipo, eu sou psicóloga, como eu menti para mim, eu me enganei, sim, eu sou humana. Aí vem de novo, calma, Renata, mas você é humana. Uhum. É tirar a gente daquele lugar idealizado de que você tem que ser perfeita e de que as pessoas vão falar. Se desprenda disso, porque as pessoas vão falar. Vão. E o que isso vai mudar na tua vida? É melhor fazer a sua parte, mesmo que as pessoas falem, porque elas vão falar bem ou mal. Vão. E você se sente tendo uma vida com propósito, uma vida que faz sentido. Quando eu não fazia nada e tinha medo do julgamento das pessoas, eu não vivia minha vida com sentido. Hoje, eu tô fazendo, sei que tem gente que pode não gostar, mas pelo menos Deus tá feliz comigo. Isso. E é interessante porque, assim, quando você se liberta, e eu tô falando do que eu vivi, que tá relacionado com posicionamento, e com todos os medos que eu criei. E quando eu abri de verdade a minha boca, eu percebi que as pessoas precisavam disso. Uhum. Nossa, que incrível, que linda essa história, meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo. Ou seja, as pessoas estão sedentas por verdade. Ela não precisa ser bonita, a minha história não é bonita. Teve muitos tropeços, muitas coisas, mas não é sobre isso. É sobre a verdade, porque sempre vai ter alguém que vai se conectar. E é importante. Não é isso? É isso. É importante lembrar também, para todo mundo, né, que tá assistindo, que o medo não vai acabar. O medo, ele vai estar sempre aí. A gente pensa mesmo, ai, será que eu tô fazendo a coisa certa? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? O que as pessoas vão falar? Mas o que importa é quando você continua. Isso é posicionamento também, mas o medo tá dentro da gente, vai estar o resto da vida. Então eu tenho medo, né? Falo, nossa, como ela é corajosa, olha tudo que ela contou. É claro que eu vou contar essa história bonita, mas teve muito medo no caminho e ainda tem, mas eu prefiro me arriscar e ter mais chance de dar certo e aprender se não der, do que ficar pensando no que poderia ter dado certo. Que interessante. E quando você tá ali com uma mentorada tua? Aliás, tô aqui, tenho o meu Instagram e não sei se eu tô falando certo, não sei se o meu produto é bacana. É nisso que você trabalha? É nisso que você atua? Como que você faz? Imagina só que eu tô perdida aqui, tô nesse novo posicionamento, eu falo assim, Gabi, você pode cuidar do meu Instagram? O que eu tenho que fazer? Como que funciona, Isso. né? Então, na minha mentoria, tem 2 tipos de mulheres. Tem a empresária que vem com medo de aparecer. Certo. E tem a empresária que já tá aparecendo, já tem clientes, mas ela não tá bem posicionada. Perfeito. Então, a que tem esse medo ainda, que não colocou as caras, eu preciso trabalhar ela, se enxergar em primeiro lugar, ela se conhecer, para depois a gente colocar esse trabalho no digital. Perfeito. A outra que já tá se posicionando, às vezes ela tá falando conteúdo errado, às vezes a bio dela tá errada, as cores, tem ruído, a foto, tem ruído de comunicação, verbal e não verbal. Então, o que eu faço? A gente analisa o Instagram, muda a bio, entende o público que ela quer falar, muda toda a comunicação, eu passo um cronograma de stories do que ela vai falar, mas dentro da essência dela, para ela não ficar perdida. Ó, segunda você vai falar isso, terça você vai trazer esse depoimento conectando com isso. Mastigado para ela se sentir segura. E ela vai imprimir e vai fazer do jeito que eu pedi, porque a estratégia é o que eu vou criar.
Perfeito. Do feed, o que vai postar na segunda, na terça no Reels. Aí eu vou passar tudo certinho. Só que tem a questão do posicionamento ali no digital Sim, e tem o posicionamento com as clientes. Então, por perfeito. exemplo, tem uma clínica de estética que eu tô atendendo. Elas queriam melhorar a comunicação em vendas. Perfeito. Então, a gente mudou todo o Instagram delas e como que elas falam. Então, ela manda print, ó, a minha cliente mandou assim. O que eu tenho que responder? Porque muitas pessoas não sabem, acham que tem que mandar o protocolo lá. Ah, tá aqui a resposta. Protocolo, bumbum perfeito. É assim, 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 8.000 reais. Não vai vender. Tem que entender a dor da pessoa. Perfeito. Então, ela me manda o print e eu oriento todo o processo de comunicação com ela. Incrível. Até ela fechar. Até fidelizar esse cliente. Porque... Exatamente. E a taxa de fechamento aumenta muito. Eu tenho uma cliente dentista que ela tava recebendo muito não. A pessoa ia lá, ela fazia reunião, tentava fechar, ela coloca as facetas, não tava fechando. A gente mudou toda a estrutura de comunicação só de falar no 1 a 1. Ela não teve mais, não, só teve fechamento. A pessoa Olha ia que e incrível. fechava. Não, Então é a comunicação também. comunicação, incrível isso. E pra gente finalizando aqui, amada, é em grupo, é individual? Como que funciona? Você tem os dois formatos? Eu tenho grupo, mas eu abro turmas. Então, Certo. atualmente não tenho nenhum grupo ativo. Sim. Eu faço mais no 1 a 1 mesmo. Perfeito. Então, atendo mentoria para clínicas de dentista, clínica de estética, quem quer ser mentora, psicólogas. E aí eu vou orientando todas. Eu viro a cabeça, a estrategista do negócio e depois elas caminham sozinhas, porque eu também não gosto de que fique dependente. Exato, porque assim, você tem que mostrar o caminho. Eu te vi, sabe como? Com uma lanterna. Exatamente. Como se você estivesse guiando dentro de um labirinto, de um túnel, mostrando o caminho para essa mulher trilhar, enfim. Exatamente. Que a voz dela possa chegar em outros lugares, atingir outras pessoas. Que lindo. E depois ela segue sozinha e consegue chegar em muito mais lugares. Bacana. Amada, eu amei. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui. Deixo. Para essa mulherada do novo feminino, para esse movimento, para essa mulher que precisa estar posicionada. Maravilha. Com coragem. Olha, todo podcast que eu vou e palestras, eu termino com essa frase: se enxerga. Pega o celular, abre a câmera, se olha, olho no olho, se entende, conheça quem você é. E aí, se você se enxergar, todo o mundo vai te ver diferente, né? Porque às vezes a gente quer que as pessoas nos vejam diferente, dê outra credibilidade, mas é você que precisa se enxergar, né? As mulheres, nós, cada vez para poder se conhecer ainda mais e conseguir transbordar na vida das pessoas. Ai, que linda, meu amor. Amei, amei Foi conhecer muito a tua bom, história. tô muito feliz de estar aqui. Ouvir você. Saber que você é tudo isso. Eu nem imaginava. Amei, amei. Muito Foi obrigada pela tua incrível. contribuição. Que a tua história possa inspirar outras pessoas. Muito É obrigada. muito lindo. Eu que Parabéns. agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns. Eu sabia que eu tinha que vir. Que linda. Eu senti que era para eu vir aqui, transbordar e também me conectar mais com você, que é uma mulher que eu admiro. Ai, E que eu tenho certeza que vamos Com juntas, certeza. né? Conta comigo que você precisar. Que a gente possa inspirar outras pessoas, outras mulheres aí que talvez estejam sem coragem. Tá aqui, ó, desbravando o mundo, posicionando mulheres. Olha que lindo isso, a missão. Como é bom viver na missão. Como é bom ter um lugar para poder chegar, ainda mais para conectar outras pessoas. Esse é o movimento do novo feminino. Mulheres ajudando mulheres, sem competição. Tem espaço para todo mundo. E é muito bom mostrar, contando a nossa história de verdade. Isso é posicionamento. É você mostrar que você não é perfeita, mas que você está aqui com coragem para acertar e cada dia fazer diferente. Muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Amores, a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração. Tchau, tchau.